Phillip Island, que circuito maravilhoso, que corrida maravilhosa. Mas essa prova também deixou uma sensação um pouquinho mais triste pela saída da Suzuki. Afinal, ver Alex Rins vencer também lembrou a gente de que a marca de Hamamatsu está indo embora da MotoGP. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Tava com saudade do GP da Austrália, né? Eu tava. E essa foi uma corrida que lembrou a gente por que essa corrida é tão maravilhosa. Esse circuito é um circuito que privilegia aquilo que o fã mais gosta, a disputa, o duelo, né? Aquela paridade entre as equipes, os confrontos. Fazia muito tempo que a gente não via tanta ultrapassagem na MotoGP. E o que não faltou foram ultrapassagens. A corrida foi definida só no finalzinho, na última volta, nos últimos metros, com o Alex Rins garantindo a vitória depois de bater não só o Marc Marquez, mas também o Francesco Bagnaia, que tomou a liderança do campeonato nesse fim de semana. E aí ver o Alex Rins vencer tem uma série ali de coisas que vale a pena a gente destacar. Primeiro que é uma reação depois de uma temporada que acabou virando uma temporada difícil para ele. Lá no começo do ano, o Rins estava bem, fruto de uma construção da Suzuki que veio para 2022 com uma moto mais forte. A GSX-RR ganhou ali um motor mais competitivo, que era uma coisa que a Suzuki precisava, porque assim como a Yamaha, a Suzuki usa um motor de 4 cilindros em linha. Então eles conseguiram colocar mais potência nesse motor e aí ficou mais fácil ali brigar com a Ducati, né? Que era uma coisa que a Yamaha está precisando. Só que o bom início de temporada acabou indo todo para o vinagre depois do GP da Espanha, porque a MotoGP seguiu ali em Jerez da Fronteira para fazer um dia de testes. E aí nesse dia de testes, né, no final dele, a cúpula da equipe se reuniu ali com os pilotos e os funcionários para revelar uma ordem que veio da cúpula da marca de Hamamatsu, que foi a de ir embora da MotoGP. Mesmo tendo um contrato até 2026, eles decidiram encerrar as atividades no fim dessa temporada. E pegou todo mundo de surpresa, porque tanto o Alex Rins quanto o Joan Mir estavam negociando para renovar o contrato. Os dois pilotos tinham concordado que eles iam ficar. Eles já tinham definido, né, a permanência na equipe, tinham aceitado os termos para renovar por mais 2 anos. Estava tudo ali engatilhado para que eles continuassem na equipe. E aí, de repente, tudo desandou. Inclusive a performance dos dois. Os dois começaram a ser muito irregulares, a cair bastante. O próprio Mirk, né, o título que ele conquistou foi basicamente na base da regularidade. E hoje ele é um piloto absolutamente irregular. Ele caiu muito, se machucou. Esse fim de semana foi o fim de semana da volta dele, né, depois de uma lesão no pé. Então virou uma temporada completamente diferente daquilo que indicava no começo do ano que seria. Mas o Rins conseguiu, de uma certa forma, dar a volta por cima nesse cenário e aí premiar os integrantes da equipe, os funcionários de Hamamatsu, com esse bom resultado, né? Ele destacou que é legal ser o último piloto que vai vencer na ilha, porque, pelo que a gente sabe, é a última corrida da Suzuki, né? Diferente da outra vez que eles foram embora, dessa vez eles não falaram nada sobre voltar um dia, né? Eles também acreditaram a saída, a situação econômica e tudo mais. Mas diferente do que eles fizeram da outra vez, agora não tem nenhum indício, nenhuma possibilidade, nenhum sinal de esperança pra gente de que um dia a Suzuki vai voltar. Então o que a gente sabe por enquanto é que é uma saída definitiva. Então nesse cenário, o Rins destacou que é legal ser o último cara a vencer na ilha. Ele também lembrou, né, que muitos desses funcionários, nem todos ainda conseguiram a recolocação profissional. Então tem muita gente que não sabe ainda onde vai trabalhar no próximo ano. Então que era legal ele poder dar um presente para eles, que era bom ele poder retribuir o esforço deles. E a gente sabe também que eles ainda estão trabalhando, né? A gente viu que a Suzuki continua trazendo novidades, né? A gente viu, eles trouxeram a asa traseira, que tem um estilo meio de orelha de coelhinho, né? Que ela faz um negocinho meio assim. Algumas pessoas falaram que é para segurar sacola de supermercado. Tem um teste, que é uma coisa meio bizarra, tem um teste programado para a Moteg agora. Não faz o menor sentido, faltam 2 corridas para o final do campeonato. A Suzuki vai embora, não tem o menor sentido testar nada, mas tem um teste programado. Então eles
ainda tem algumas coisas engatilhadas, porque a promessa foi de que enquanto a gente estiver, já que a gente está até o final do ano, a gente vai fazer tudo o que estava previsto e a gente vai continuar cumprindo com as obrigações, com o cronograma que estava organizado. Então, por enquanto, eles estão tocando as coisas dessa forma. Mas foi uma vitória que deixou escancarado para todo mundo o quanto a Suzuki tem lugar nesse esporte, o quanto o lugar da Suzuki é a MotoGP. A Suzuki tem uma baita moto, a Suzuki é uma marca competitiva, a Suzuki é uma equipe bem estruturada, a Suzuki é uma equipe até carismática, acho que todo mundo gosta da Suzuki, acho que todo mundo fica feliz em ver a Suzuki vencendo, porque a Suzuki é uma equipe que construiu uma história muito legal no campeonato. Né? É aquela história de Davi versus Golias, porque é uma equipe que tem um departamento de corridas menor, é uma equipe que tem um orçamento pequeno, e mesmo assim eles conseguiram vencer. E conseguiram vencer num tempo muito, muito curto. Porque se você parar para pensar, quando eles voltaram para a MotoGP, até o momento em que o Mir foi campeão, foi um tempo muito curto. Então eles conseguiram chegar no resultado muito rapidamente. E eles conseguiram crescer muito rapidamente. Então é uma equipe que trabalha muito bem, é uma equipe que é muito inteligente, que sabe fazer o uso do orçamento muito bem. Não é à toa que levaram o David Brivio para a Fórmula 1, né? Porque ele foi um cara que conseguiu gerir muito bem a estrutura, que conseguiu fazer as coisas funcionarem muito bem. É um cara, inclusive, que faz falta na MotoGP, né? Teve muita gente, inclusive, que especulou que ele voltaria para a MotoGP para trabalhar com a Honda. Não aconteceu, pelo menos até agora a gente não tem nenhuma confirmação sobre isso, mas tinha uns rumores ali em determinado ponto da temporada sobre essa possibilidade. Mas é uma vitória que escancara isso também, né? Como é triste ver a Suzuki indo embora. A gente já sabia que era ruim, a gente já sabia que ia ficar esse espaço vazio, né? Não vão mais ser 6 construtores, muito embora tenha a Gas ali chegando, mais ou menos, porque a moto vai ser uma KTM fantasiada de Gas, mas a gente já sabia que vai faltar a Suzuki, mas tem uma vitória ali escancara, né? Esfrega na cara de todo mundo que, olha aqui, essa moto é uma moto vencedora, essa moto é uma moto competitiva, essa moto é uma moto que está indo embora podendo estar aqui, é uma moto que tem perfeitas condições de seguir no grid, que tem perfeitas condições de desafiar os melhores pilotos, as melhores equipes, os melhores construtores, e eles estão indo embora mesmo assim. Então é uma vitória que ao mesmo tempo em que ela é bonita, porque ela premia as pessoas da Suzuki, né? Eu acho que isso que é o mais bacana. As pessoas são o que importam nesse momento. Porque se a marca deu de ombros pro campeonato, então que seja um prêmio para as pessoas que fizeram essa história, que construíram essa história, que construíram essa moto, que fazem parte de tudo isso, que seja um prêmio para essas pessoas, mas também é triste, porque é um sinal de que talvez seja a última vitória, né? Restam aí 2 corridas, a gente não sabe o que vai acontecer na Malásia e na Comunidade Valenciana, mas talvez seja a última vitória, e talvez seja a última vitória mesmo, né, no Mundial de Muita Velocidade. A gente não sabe quando, se um dia a Suzuki vai voltar. Então talvez tenha sido mesmo um momento para a história. Legal que tenha sido com o Rins, porque o Rins era um cara que todo mundo imaginava que ele seria o campeão, e aí de certa forma ele foi surpreendido pelo Joan Mir, que foi o cara que conquistou o título. Então, se foi a última, que bom que pelo menos essa honra tenha sido dele. Mas, pra mim, eu gosto, eu me lembro muito da primeira vitória do Viñales, acho que é uma vitória que fica marcada, é uma vitória emblemática. O título do Mir também é um momento histórico, mas essa vitória, acho que da maneira como ela foi conquistada também, numa pista clássica, numa corrida super disputada, numa circunstância ali, com o cara que é o líder do campeonato, envolvendo o Marc Marquez. Então acho que também é uma despedida à altura da história que a Suzuki fez. Que tomara que ainda tenham boas imagens, né, dessa reta final de temporada, mas triste pelo fim dessa história da Suzuki na MotoGP. Me conta aí vocês, qual é a imagem que vai ficar para vocês da Suzuki na MotoGP? Dessa última passagem, pelo menos, né? A gente sabe que a Suzuki tem uma história longa, mas pelo menos dessa última passagem da história deles na MotoGP. Me conta e a gente se vê na semana que vem. Valeu!